Acontece, porém, que depois do século IV, o politeísmo, aqueles cultos todos que havia no Império, o politeísmo foi proibido. Os cultos públicos às deusas míticas foram reprimidos. Os santuários foram fechados. Os sacerdotes desses santuários ficaram no desemprego. Só que as populações continuavam politeístas e por evangelizar. Queriam os seus deuses, as suas deusas de volta. Reclamavam os seus cultos. Continuavam a procurar os santuários. Até que a Igreja, religião oficial e única do Império, transformada basicamente em hierarquia, poder sagrado, deixou definitivamente de anunciar o Evangelho de Deus, que é Jesus, crucificado, ressuscitado pelo Império. Como é que ela ia fazer isso? Estava aliada com o Império. Deixou de anunciar o Evangelho de Deus, que é Jesus, às populações e aos povos, e em seu lugar avança com overdoses de religião, aquela que as populações estavam habituadas e queriam, e que já não viviam sem isso, como o toxicodependente não vive sem a droga. O próprio Jesus, nestas circunstâncias, foi rapidamente convertido no principal aliado do Império e da hierarquia eclesiástica. Vejam só a perversão que isto é. Foi convertido no principal aliado do Império e da hierarquia eclesiástica. Tornou-se mesmo o maior Deus do Império. Quer dizer, o crucificado pela hierarquia judaica e pelo procurador romano Pôncio Pilatos, por atentar contra o templo e contra o Império de Roma e a sua ordem mundial, é agora, na nova ordem católica imperial, o canonizador do poder hierárquico da Igreja Católica e do poder de César, ou Imperador de Roma. É entronizado como o novo Deus, que a tudo preside, pois que impõe como indiscutível essa ordem imperial e eclesiástica papal. Mas, há sempre um mas. Já não está tudo. Faltava uma deusa. Faltava uma deusa. Uma deusa que fizesse esquecer às populações politeístas de gema as deusas e os cultos politeístas. Fizesse esquecer. E que até então eram tão frequentes. E que o povo não dispensava. As populações não dispensavam. Como hoje ainda não dispensam, que também não estão evangelizadas. E então o que faz a Igreja? A hierarquia eclesiástica, não a Igreja. A hierarquia eclesiástica católica romana, o que faz? Vai aos Evangelhos da infância, assim chamados, erradamente, de Mateus e de Lucas, os tais dois primeiros capítulos de cada um, e lê-os e interpreta-os como relatos históricos tomados à letra. E então, aquilo que lá se diz de Jesus, eles interpretam como se diga de Maria, a mãe de Jesus. E transformam-na numa superdeusa, a superdeusa do catolicismo romano. A Virgem Mãe, com o menino ao colo, nunca mais cresceu. Em lugar da deusa Ísis, famosa na época do Império Romano, com o seu filho Horus ao colo, em lugar da imagem da deusa Ísis com o seu filho Horus, era a deusa mor do Império até então. Eis que Maria vai ocupar, uma pseudo-Maria mítica, vai ocupar
esse lugar, com todos os títulos que a deusa Ísis tinha. Ela é então a grande mãe, como se dizia da deusa Ísis, a mítica deusa Ísis. É a grande mãe, é a Virgem Mãe, é a Rainha dos Céus, é a Senhora da Saúde, é a Senhora das Vitórias do Império, é a Senhora das Dores, desgraçada, para os desgraçados se agarrarem a ela. Desgraçados feitos pelo Império e pela hierarquia católica. É a mãe dos homens e, sobretudo, claro, a mãe de Deus e a mandar nele. Tudo o que nos evangelhos ditos da infância se diz acerca de Jesus, através do nome Maria, a hierarquia católica romana, aliada ao Império, começa a interpretar como se tivesse sido dito acerca de Maria. Fazem-se dogmas marianos, ainda hoje estão em vigor, dogmas marianos, com base nesses textos evangélicos, assim interpretados erradamente, quando esses textos evangélicos dos 2 primeiros capítulos não dizem nada sobre Maria, dizem tudo sobre Jesus. São textos jesuânicos, não são textos mariológicos, marianos. Fundamentam um jesuanismo, que hoje ainda se diz uma cristologia, que eu não gosto. Não fundamentam uma mariologia, como pensa e ensina tudo o que é hierarquia católica, desde a cúpula à última paróquia, à catequese das paróquias. Isto é uma construção sem base, cai tudo por terra. Se, por exemplo, dizem que Maria é virgem, lá nos Evangelhos, e assim a apresentam a conceber e a dar à luz Jesus, nestes 2 capítulos, não é para daí se concluir que Maria não conheceu o homem, não teve vida sexual genital. É simplesmente para dizer que Jesus, seu filho, é mais do que simples filho de um homem, é sobretudo filho de Deus. Mas isso todos nós somos. Todos e todas. Somos mais que simples homens, mulheres. Somos filhos de Deus. Revelou-se isso em Jesus. E o que se revela em Jesus é revelar-se também em nós. Nós ficamos conscientes disso. À medida que se revela em Jesus, então o que se diz de Jesus há de dizer-se de cada um de nós. De modo especial, se procurarmos ser outros Jesus. Em masculino e em feminino, nas nossas circunstâncias. Não se assustem, alegrem-se. Claro que isto é de uma exigência fora do comum. E é por isso que poucos entendem e a maior parte foge do Evangelho. Antes querem lá aquelas catequesesitas infantis, infantilizadoras, em que as paróquias católicas e as outras não católicas são muito peritas. Pior é que são peritas, mas no perverso, não na verdade que nos faz livres. Já seguimos.